Carta aos Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ler um trecho do 4 e vamos entrar um pedacinho do 5 também. Encontra comigo, Carta aos Hebreus. Quem escreveu a Carta aos Hebreus? Não se sabe. Não se sabe. Alguns desconfiam que foi o apóstolo Paulo, pelo estilo literário, por alguns vocabulários, mas não se tem certeza. Uma coisa nós temos certeza a respeito da autoria da Carta aos Hebreus, é que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, independente de quem tiver escrito, o Espírito Santo de Deus inspirou essa pessoa, e nós temos aqui diante de nós uma carta destinada aos cristãos que se converteram vindos do judaísmo, hebreus. E você vai ver que intenção linda o autor desta carta tem, do capítulo 1 ao 12, ele quer dizer a mesma coisa, a superioridade de Cristo. Então vamos ler no capítulo 4, a partir do verso 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que nós professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele, o sumo sacerdote, é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está também sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós queremos te agradecer de novo, Pai, por esse tempo tão precioso de louvor, de entrega, esse momento em que podemos levantar nossas mãos e dizer que Tu és o autor da vida, e acima de tudo, Tu és o autor da nossa vida, e nós estamos aqui porque o Senhor nos criou, e estamos aqui porque o Senhor nos comprou, com preço de sangue. Obrigado porque somos Teus, e somos Teus duas vezes. Por isso, Senhor, cuida das nossas mentes e do nosso coração agora. Guarda-nos, Senhor, de toda distração, que estejamos focados naquilo que Teu Espírito quer falar conosco. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu me lembro quando eu tinha assim, quando eu era pequeno, uns 8 anos para 10, eu sempre fui encantado com direção. Eu desde pequenininho eu queria dirigir. Não podia, claro, mas queria. Então eu me lembro que eu andava no banco do passageiro e olhava os pés, fosse da minha mãe ou do meu pai, do motorista, e ficava invocado com aquele vai e vem de pedal, embreagem, freio, acelerador. Mas eu não podia dirigir, obviamente, por quê? Primeiro, porque eu não sabia. Segundo, que como eu não sabia, eu não podia, eu não tinha, o know-how ali. E terceiro, que eu não era permitido. Então, assim, eu não sabia, eu não conhecia a experiência da direção e eu não podia pela lei brasileira. Aí eu fiz 14 anos e nessa época eu ia para uma casa de praia de um vizinho meu e lá os adolescentes pegavam os bugres. Quem lembra da época dos bugres aí? Fiber, BRM. Quem lembra do BRM? Esse é velho, hein? Lembra, me lembra? Então, a minha mãe tinha um BRM. A gente chegava nessa casa de praia, aí os adolescentes pegavam o carro. Mas ficava só por ali, brincando. Então, assim, ali eu já sabia. Eu sabia dirigir. Só que eu não conseguia dirigir bem. Me lembro que um dia eu botei meu pai sentado do lado e disse assim, pai, vamos ver como eu já estou desenrolando aqui. E na primeira curva, aquela rodona de trás do BRM subiu na calçada, ele só fez assim. E eu disse, pronto, não vou pegar em carro até tirar a carteira. Então, eu com 14 anos sabia, mas não conseguia dirigir e nem podia pela lei. Está vendo? Aí eu fiz 17 anos. Já tinha um pouco mais de experiência, porque aqui e acolá
pegava o carro para dar uma volta no quarteirão, sob o pretexto de treinando para quando viesse a autoescola eu desenrolar. Então, nessa época, eu já sabia desenvolver ali os pedais, eu já conhecia algumas noções de direção, mas eu ainda não podia. Então, veja, nós temos, via de regra, 3 impedimentos que a gente tem que superar para fazer alguma coisa. Somente quando eu fiz 18 anos, foi que a lei então me permitiu, e agora eu venci os 3 impedimentos. Eu sabia dirigir, eu conseguia dirigir, e eu podia dirigir porque estava habilitado. Na história do povo de Israel, o povo não sabia, nem tinha o know-how, não conseguia, e muito menos podia oferecer sacrifícios e prestar culto a Deus de maneira autônoma. Para isso, Moisés é levantado por Deus para dizer que os filhos da tribo de Levi, ou seja, os levitas, seriam designados então para fazer algo que só eles poderiam fazer. Eles aprendiam o ofício da adoração no tabernáculo ou posteriormente no templo. Eram apenas os levitas que oficiavam o culto. Eram só eles quem sabiam das regras, conheciam os trâmites e podiam exercer a adoração, sacrificando cordeiros, sacrificando passarinhos, dependendo do tipo de oferta e do tipo do sacrifício. Era absolutamente proibido que outra pessoa que não fosse levita, consagrado ao ministério levítico ou sacerdotal, fizesse a função de um sacerdote. Vou te lembrar de um momento em que o rei Saul volta de uma vitória contra os seus inimigos, e ele então manda chamar o sacerdote da época, que era Samuel, que também já havia acumulado o título de juiz, e também era profeta. Então este Samuel aí é mandado chamá-lo para que ele fosse oficiar um culto de gratidão a Deus pela vitória que Deus dera a Saul e aos seus exércitos. Mas o Samuel demora, e o texto nos diz que Saul, vencido pelas circunstâncias e impaciência, oferece o culto ele mesmo. Ele pega lá os animais do holocausto, queima e oferece o sacrifício. Naquele momento vem o profeta Samuel lá de longe, olha para Saul e diz assim: que loucura é essa que você fez agora? Você não foi capaz de obedecer a Deus e esperar que o sacerdote ungido pelo Senhor viesse oferecer o culto? Que besteira foi essa? E ele faz a seguinte pergunta, dura para Saul, ele diz assim: por acaso Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência? Uma pergunta retórica, porque é claro que não, Deus quer primeiro a obediência. E naquele momento, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, corajosamente olha no olho de Saul e diz assim: hoje Deus está tirando o reino das suas mãos, porque ele fez algo que não lhe era permitido. Deus já havia levantado da descendência de Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, as figuras que seriam por cargo vitalício, seriam o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote fazia o quê? Ele era o único permitido a entrar no lugar mais santo do tabernáculo e do templo, chamado de Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava no Santo dos Santos para ali então fazer o que lhe era permitido e o que lhe fora ensinado, oficiar um culto, um sacrifício em favor do povo e de seus pecados. Somente o sumo sacerdote. Outros levitas eram ungidos também sacerdotes, não mais sumo sacerdote, só tinha um, mas outros sacerdotes realizavam diversos outros tipos de sacrifícios e cultos, mas somente o sumo sacerdote fazia esse, que era o culto do dia da expiação, uma vez por ano, os pecados do povo perdoado. E aí essa história passa e muita gente visualiza o métier, o ramo dos sumos sacerdotes, onde ele tem aquela função de intermediar a relação entre Deus e o povo.
E essa visão de uma figura sacerdotal não é exclusiva dos judeus. As civilizações antigas que cultuam seus deuses pagãos têm os seus sacerdotes ou sacerdotisas, que são homens e mulheres que têm a função dada pela divindade ou pela suposta divindade de se entreporem, de se colocarem entre Deus, o divino, e nós, os humanos. Você conhece bem isso porque você, assim como eu, é brasileiro, pelo menos na nossa grande maioria, viu, David? Somos aqui brasileiros. E a gente vem de um país, a gente mora num país essencialmente católico romano. E o católico romano costuma chamar o padre de sacerdote. Essa é uma compreensão que se tem daquela pessoa que está lá em cima no altar e que de maneira muito respeitosa se dirige a ela como um sacerdote. O que é a compreensão do sacerdote, de acordo com o que nós estamos falando aqui? É aquela pessoa que se entrepõe no lugar entre Deus e os homens. Ele vai oficiar o culto, ele vai ser ali um instrumento de Deus para fazer a ponte entre o humano e o divino, o temporal e o eterno. Está claro, queridos? Essa é a figura do sacerdote. Então, é claro que nós vemos que os judeus tinham necessidade de alguém que fizesse essa intermediação de culto. Só que ao longo da caminhada do povo, Deus diz algo para Moisés impressionante. No capítulo 19 do livro de Êxodo, Deus chega para Moisés e diz o seguinte: olha, fale para o povo, meu povo, que eu escolhi, que eu tirei da terra do Egito com braço forte, fale com ele, que se esse meu povo viver de acordo com os meus estatutos, se ele se debruçar em obediência às minhas leis e viver de acordo com o que eu planejo para eles, ele será um povo tão próspero, tão abençoado. Lá no capítulo 19, Moisés diz assim, que o meu povo será uma nação de sacerdotes para as demais nações. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando o seguinte, que mediante a obediência do povo de Israel, vivendo de acordo com os preceitos do Senhor, a nação de Israel como um todo executaria este papel sacerdotal. Para quem? Para as nações ao redor. Deus não queria ser exclusivamente o Deus apenas de Israel. Deus disse, eu sou o Deus de toda a terra, e quem é que vai me apresentar a toda a terra e as demais nações? É o povo de Israel. Basta o povo viver de acordo com as minhas leis, basta o povo seguir à risca o que eu planejo para ele. As nações ao redor vão olhar e vão dizer, o que é isso que esse povo tem que a gente não tem? Nós queremos isso. E aí Deus diz, esse povo será um reino de sacerdotes para as nações. Amém, irmãos? Essa missão de Israel não acabou ainda não. No Antigo Testamento nós vemos Israel falhando. Mas no Novo Testamento, a igreja de Cristo é levantada e é Pedro, o apóstolo, quem é usado por Deus para dizer o seguinte, vós, igreja, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós somos esses sacerdotes hoje. Nós não precisamos mais daquela figura clerical, tampouco ser chamado de padre ou de pastor. Não precisamos de alguém que faça a intermediação entre nós e o divino, porque Jesus Cristo foi o sumo sacerdote, e a respeito dele que nós estamos lendo aqui, ele já abriu essa porta, escancarou o acesso, e por causa disso, a igreja do Senhor agora, eu e você, é que tem esse papel de ser sacerdotes de Deus no mundo lá fora. Amados, essa semana que passou, louvado seja Deus, essa semana que passou, foi a que passou, sim, ou foi a passada, o evento do Mateus, foi essa que passou, né? Nós somos surpreendidos lá em casa, e muitos de nós aqui conheciam a vida ceifada de um jovem de 14 anos. Não foi a vida ceifada, tudo indica que ele próprio a ceifou.
amigo dos meninos lá na escola, conhecido deles, jogador de bola, racheiro, né, como diz, que ria, que brincava, mas que em algum momento da sua história não foi capaz de suportar uma dor, uma desavença, uma angústia. A gente fica remoendo os muitos porquês de uma criança de 14 anos fazer o que fez. Morreu praticamente na frente do pai e da mãe. Algo assim impensável para nós. E infelizmente o caso do Mateus que se foi é apenas mais um diante de tantos outros, jovens e adolescentes que não têm tido condição de suportar alguns perrengues, algumas dificuldades, alguns desafios que poderiam ser vencidos mediante uma boa conversa, mediante uma oração, mediante um amigo ou uma amiga que chegasse junto para eles ou para os seus pais e dissesse: eu estou aqui contigo, não faz o que você está pensando em fazer não, porque nós vamos sair dessa juntos. Eu estou te contando esse caso que para mim foi muito triste, para dizer para você que a igreja tem falhado no seu papel de ser sacerdote, de apresentar o Deus vivo para este mundo que está cada vez menos esperançoso. A gente vive num tempo de tanto individualismo, queridos, que a gente pensa só em nós. A gente vem para os cultos para ouvir a palavra que Deus quer falar ao meu coração, cantar as músicas que eu gosto, que me prometem coisas e experiências e sensações. Tudo é tão voltado para nós que infelizmente a igreja de Cristo, chamada para ser um sacerdócio real, apresentar Jesus e o seu amor ao mundo, tem negligenciado o seu papel. Misericórdia para isso. Misericórdia da minha vida, quantas vezes eu não estou negligenciando no meu comodismo, quantas vezes nós temos falhado no nosso comodismo, de sermos esse sacerdote, que vai se colocar naquele lugar entre um povo que não conhece a Deus, e o Deus verdadeiro que quer ser conhecido por Ele. A carta aos Hebreus nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Mas não um sumo sacerdote qualquer. O autor aos Hebreus vai muito além de apenas uma mera explanação de como Jesus fez um papel sacerdotal. Como eu lhes disse no início, o intuito da carta aos Hebreus, do capítulo 1 ao 12, é mostrar a superioridade de Cristo em todas as coisas. Eu não vou ler aqui para você, senão eu vou me alongar, mas de maneira bem rápida, ele do capítulo 1 ao 12, ele fala coisas do tipo: Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que o tabernáculo, Jesus é maior do que Josué, sucessor de Moisés, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que o sacerdócio da linhagem de Arão, do que o sacerdócio da tribo dos Levis. Jesus é maior, é superior. Então a carta é toda escrita com esta intenção em mente, de mostrar a superioridade de Cristo. Aí então, nos versos que lemos, eu quero destacar alguns, para você ver como é importante nós nos lembrarmos hoje, que Jesus é o sacerdote que nós precisamos. Ele fez algo por nós e a partir do que Ele fez, Ele colocou para nós um papel no mundo. Nós não podemos viver sem essa compreensão, queridos. Se abrirmos mão desta compreensão, nós vamos viver uma vida rasa, infrutífera. Nós vamos viver uma vida que não foi a vida que Cristo conquistou para nós na cruz. Então olha só, no próprio capítulo 4, no verso 14 começa dizendo assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus o Filho de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aonde? Nos céus. Mas me lembrem aqui uma coisa, onde é que os sacerdotes entravam no costume cultual de Israel? Os sacerdotes, o sumo sacerdote ia uma vez por ano para dentro de onde? Me lembrem aí. Do Santo dos Santos. O Santo dos Santos, para quem não está familiarizado com essa linguagem, era um átrio menor e muito isolado, exclusivíssimo, dentro do tabernáculo e do templo em Jerusalém, posteriormente,
separado por uma cortina de linho altíssima e muito espessa. Dentro do Santo dos Santos havia o lugar de fazer os sacrifícios, o altar. Havia a arca da aliança com a sua tampa chamada de propiciatório, em cima da qual 2 anjos de ouro, 2 querubins estendiam as suas asas. Era um ambiente ritualístico, um ambiente simbólico que abrigava nada menos do que a presença de Deus. Entrar no Santo dos Santos não era apenas adentrar em um recinto diferente. Entrar no Santo dos Santos era estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diz a tradição que os sacerdotes entravam amarrados em cordas e que na barra de suas vestes haviam guizos, sininhos, que enquanto ele passava pela cortina e lá dentro estivesse fazendo barulho, é porque ele ainda estava vivo, porque acreditava-se que se o sacerdote entrasse, estando ele em pecado, omitindo algo do Senhor, ele passava por um grande ritual de purificação antes de entrar, mas se ele entrasse em pecado, os sinos parariam de tocar, e se dizia que a corda precisava então ser puxada, porque ele havia sido fulminado pela glória de Deus. Então, entrar no Santo dos Santos tinha todo esse ritual místico agregado, estar na presença de Deus. Só que o grande e maior sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele adentra em um lugar, mas não é no Santo dos Santos. Onde é? Que o verso 14 nos diz? Nos céus. O Santo dos Santos, ainda que fosse a presença de Deus, era apenas uma representação da presença de Deus. O sumo sacerdote, Filho de Deus, Jesus, ele entra no lugar de verdade. Diz aqui o texto que ele adentra no céu, na presença mais plena e reveladora do Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então Jesus é um sumo sacerdote superior, porque o acesso que ele tem ao Pai, sendo ele o Filho, e o Pai e o Filho sendo ambos um, é um acesso e uma revelação que nenhum outro sacerdote tem. Portanto, em primeiro lugar da sua superioridade, ele adentra aos céus. E aí ele diz assim, na continuação do verso 14, apeguemo-nos, portanto, com toda a firmeza à fé que nós professamos. Então ele está falando o seguinte, olha, como nós temos um sumo sacerdote que vai lá na fonte da presença de Deus, você pode se apegar com firmeza à fé que você tem. O que é que o autor está falando aqui? Eu não li os capítulos anteriores, então certamente você não atentou para o detalhe de que esta carta foi escrita para mostrar a superioridade de Cristo, mas para lembrar a todos que a ouvem quando ela é lida, que no meio das tribulações nós temos um Deus que conhece as nossas lutas. Nós temos um Deus que é poderoso. Nós temos um sumo sacerdote que vai realizar a purificação para os nossos pecados, não dentro de um lugar que apenas simbolize a presença de Deus, mas que vai diretamente ao trono do Pai. Então, por causa desta superioridade, o autor aos Hebreus diz assim, portanto, irmãos, vocês que estão aí debaixo de peia, na peleja, os hebreus sofriam perseguição, estavam espalhados pela diáspora, os cristãos que vieram do judaísmo, tá? Entendam, separados, humilhados, perseguidos, escondidos, e o autor está dizendo o seguinte, olha, já que o teu sumo sacerdote é esse aqui, pode resistir com firmeza, porque ele sabe o que está fazendo. É como se a gente dissesse aqui num bom cearês, dissesse assim, ó, sabe esse sumo sacerdote aí? Não é aquele da ordem de Arão, esse sumo sacerdote aqui, que adentra não ao Santo dos Santos, mas no céu, é o fraco, para não dizer o contrário, esse aqui é o que é, portanto, tenham bom ânimo, agarrem-se com fé, nesta certeza e nessa esperança que vocês têm, amém? Seja qual for a tua luta, meu irmão, seja qual for o pecado no qual você está enlameado e de dentro do qual você não consegue sair,
Seja qual for a tua história, vale lembrar esse verso 14 agora para você. É pelo fato de termos um sumo sacerdote sobre nós, chamado Jesus, o Filho de Deus, que nós podemos nos apegar com muita perseverança à fé que nós temos nele, porque ele não falha. Aleluia! Louvado seja Deus. Segundo ponto está no verso 15. E esse verso 15 aquece o meu coração, porque ele nos apresenta o princípio da empatia. Olha só que lindo isso aqui, no verso 15, diz assim: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote Jesus, ele sim se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele foi humano, porque ele padeceu aquilo que nós padecemos, porque ele sofreu na carne aquilo que nós sofremos. É o princípio da empatia. Isso aqui é muito importante, isto é revolucionário para os cristãos da época, porque na antiguidade, especialmente nas culturas pagãs de herança grega, o ambiente da divindade era um ambiente completamente separado do ambiente material. Por quê? Porque a matéria, a gente já conversou sobre isso, é essencialmente má, negativa. Não faz sentido um Deus, seja ele qual for, querer se misturar com algo tão sujo e imundo como a matéria, como carne e osso. Então, quando o autor aos Hebreus diz aqui, que o nosso sumo sacerdote Jesus pode se compadecer dos nossos perrengues, das nossas tribulações, porque ele mesmo também sofreu, nós estamos vendo como o cristianismo muda a nossa compreensão de um Deus isolado lá em cima, sem se misturar com a carnalidade humana, para um Deus que se encarna, que se faz homem e que sofre o que eu e você também sofremos. Você alguma vez já foi rejeitado no trabalho? Alguém já te passou a perna alguma vez? Eu tenho uma história de quando eu tinha 18 para 19 anos, recém-tirado minha carteira de motorista, adorando, porque agora eu não só estava matando o verme para dirigir, como eu também estava trabalhando com o meu carro. Então assim, eu estava na glória, era 19 para 20 anos, e fui trabalhar numa empresa de vendas, e eu vendia um dos primeiros sistemas de segurança infravermelho, sabe esses sensorizinhos, quando você entra no ambiente, ele pisca, e aí o que a gente vendia era que se o sistema piscasse, a central telefônica mandava um aviso para a segurança lá, qual foi, e o carro da segurança chegava logo. Hoje em dia todo mundo tem isso, na época era uma inovação, o pessoal para quem a gente ia vender não acreditava que funcionava, e eu vendia, era um garoto, estava começando, nunca tinha tido experiência com vendas, aí me juntei com um cara. Rapaz, esse cara me deu uma tabela adulterada, me disse o percentual das vendas completamente errado, e no final do primeiro mês, depois que eu tinha gasto assim uns 3 tanques de gasolina, levando esse camarada para baixo, para cima, visitando todos os clientes dele, que eu fui ver o tanto que eu achava que eu ia receber, não recebi nada, eu tinha, na verdade, era pago para trabalhar. Olha, foi uma decepção tão grande, uma passada de perna tão grande, eu me senti assim, usado, usurpado, enganado. Alguém já teve essa sensação? Não necessariamente no trabalho, às vezes num relacionamento. Alguém que você achava que podia confiar e que no momento da sua vida você ficou sabendo que essa pessoa, ó, pelas tuas costas, esquenta a tua orelha que chega pinga. Alguém já teve isso? Nós temos essa dinâmica nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, de em muitas vezes, queridos, sermos passados para trás, sermos rejeitados. Nós sofremos as mazelas da limitação física, doença, enfermidades. Aí o que a carta aos Hebreus nos apresenta, na figura de Jesus, é um homem, não é um Deus imaterial, que está imune às nossas humanidades materiais. O que a carta nos apresenta é que este sumo sacerdote foi homem, foi humano. Você que foi rejeitado, consegue pensar em algum momento em que Jesus também tenha sido rejeitado, sim ou não? Claro.
Você que esperava amizade irrestrita daquele teu amigo, daquela tua amiga, daquele brother, e na hora do vamos ver, ele foi o primeiro a correr. Você consegue pensar numa cena assim de Jesus, sim ou não? 12 amigos dele, que na hora do vamos ver precisavam estar lá, 3 anos investindo nos caras, ensinando, se deixando gastar, para na hora H, Então, irmãos, quando nós passamos por rejeição, abandono, noites frias em que a gente se vê só no mundo, lembre-se do meu Jesus, do seu Jesus, que um dia esteve no alto de uma cruz dizendo: Deus meu, por que é que o Senhor me abandonou agora? Se sentiu só também. Lembre-se do meu Jesus, do seu Jesus, que um dia chegou para os seus melhores amigos e disse assim: eu pensei que eu pudesse contar com vocês, e na hora que eu peço para vocês orarem, vocês vão dormir. Abandono, rejeição. Nós podemos contar com o sumo sacerdote Jesus, porque Ele, como homem, passou pelo que nós passamos, e a dor que a gente diz sentir, Ele conhece na pele. Louvado seja Deus por isso. Só que Ele não apenas conhece a dor pela qual a gente passa. Olha o que é que nos diz a continuação do verso 15. Mas sim, Ele é alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. A chave está aqui agora. Porém, sem pecado. E aqui é onde o princípio da empatia de Jesus para conosco nos dá esperança. Porque uma coisa é a gente juntar com um amigo numa conversa e dizer o seguinte: fulano, eu estou me sentindo aqui traído, estou me sentindo aqui rejeitado, aquele que eu esperava uma amizade restrita me passou a perna. Uma coisa é esse camarada chegar para a gente e dizer o seguinte: olha, eu já passei por isso, estamos juntos, irmão, vamos chorar aqui junto. Isso é bom, isso traz para a gente um alento. Só que o que Jesus faz aqui é muito mais. Ele está dizendo o seguinte: meu filho, minha filha, essa dor que você está sentindo, eu também já senti. A tentação que está pesando sobre seus ombros, um dia pesou também sobre os meus. Mas a diferença é que eu venci. E quando eu venci, eu conquistei o direito de me oferecer como sacrifício verdadeiro e suficiente por você. E a partir de agora, eu habito no seu coração. E na medida em que Jesus habita em nossas vidas, o peso da tentação sobre os nossos ombros e o amargo das decepções que sofremos podem ser vencidos em nome de Jesus. Não em seu próprio nome, não a partir de seu próprio mérito, resiliência ou resistência. As tentações e os dissabores da vida podem ser vencidos, porque o sumo sacerdote que se ofereceu na cruz por você, disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, e se Ele está conosco, somos mais do que vencedores. Isso é uma boa notícia, irmãos, isso é uma bênção. A gente se abate, às vezes as batalhas da vida vêm, como a gente diz, com força, mas nunca se esqueça que nós podemos nos agarrar com esperança à fé que temos, porque o sumo sacerdote se ofereceu por nós, sendo Ele mesmo o sacrifício desta oferta, e nos diz que sabe aquilo pelo que a gente passa, mas que venceu, e se estivermos com Ele, também venceremos. Amém? Vou terminar, queridos, no verso 16. Eu estou falando aqui, domingo passado, hoje e no domingo seguinte, sobre os 3 ofícios de Cristo. Domingo passado foi Cristo como rei. Hoje é Cristo como sacerdote, o sumo sacerdote. Domingo que vem será Cristo o nosso profeta. Mas aí é uma conversa para daqui a 7 dias. Como sumo sacerdote, Ele nos faz um convite então. Verso 16 diz assim: assim, desta forma, assim, isso faz uma conexão textual
como quem diz assim, ó, por tudo isso que você ouviu, pelo fato dele adentrar nos céus, pelo fato dele ter empatia, passar pelo que você passa e ter vencido aquilo que hoje te ameaça. Então, desta forma, assim, começa o verso 16, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Desta forma, sabendo de tudo isso, que Jesus é o seu sumo sacerdote, venha, se aproxime do trono do rei. Trono, quem tem trono é rei, não é verdade? Jesus é rei. Se aproxime deste trono. Agora pensa aqui comigo. Semana passada a gente falou sobre o que era um rei na antiguidade. O rei, dentre seus muitos papéis, tinha o papel de juiz. O rei era aquele que chamava à sua presença para que se aproximasse do seu trono aqueles que haviam sido acusados de algum crime. Cabia ao rei absolvê-lo mediante a sua graça generosa ou condená-lo mediante a sua justiça infalível aos olhos do seu reino. Ninguém chegava na presença do trono do rei por sua própria vontade. Lembrem-se de Ruth, a rainha do rei Assuero, no Império Persa. Quando Mardoqueu vai pedir que ela interceda diante do rei, em favor do povo judeu que estava sob ameaça, ela diz ao seu tio Mardoqueu o seguinte: não posso entrar na presença do rei, porque há 1 mês ele já não me chama aos seus aposentos, ele já não me quer na sua presença. Qualquer um, diz ela, que entre na presença do rei sem ser chamado, pode ser castigado com a morte. Só que aqui, queridos, o verso 6 começa com um assim, como quem diz, olha, lembre-se de tudo que nós descrevemos agora, deste que é o rei, mas que também é o sumo sacerdote, e então de uma maneira despojada, de coração aberto, aproximem-se do seu trono. E aí ele diz, porque esse trono é um trono de graça. Aproxime-se do trono da graça. Se fosse o trono de um rei qualquer, você estaria à mercê do seu humor. Se fosse bom, é capaz dele te perdoar. Se não fosse, você estava frito. Mas aqui nós não estamos falando de qualquer rei. Aqui nós não estamos falando de um sacerdote humano que oferecia sacrifícios pelo povo e por si só, uma vez que ele também era pecador. Nós estamos falando do sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nós estamos falando do Rei dos Reis. Por isso, este trono é muito mais do que o trono real, mais luxuoso que já existiu sobre a terra. A palavra aqui nos fala que é um trono de graça. Independente de como você está agora, independentemente de como tenha sido a sua história até o dia de hoje, o convite para cada um de nós, feito por este sumo sacerdote que se ofereceu como próprio sacrifício, é um convite para nos aproximarmos de um trono do qual emana graça. Agora cuidado para você não achar que a graça que emana do trono é uma graça barata, é aquela graça que desmerece a responsabilidade ou as responsabilidades e consequências do seu pecado. Não vai achando que se esse trono é um trono da graça, então eu posso viver do jeito que a carne quer e basta eu no fim do dia ou a cada domingo vir aqui para o culto e me aproximar do trono da graça que eu fico zerado. Cuidado, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos fazer isso. Mas esta graça, que não é a graça barata, é a graça constrangedora de Deus. Veja só a diferença, a palavra de Deus nos fala que o amor de Cristo nos constrange. Você sabia que o termozinho grego para constrangimento ali, nos dá uma ideia de um verbo como algo que nos empurra no canto da parede, algo que nos desafia a uma resposta,
algo que nos deixa encurralado e a gente não tem para onde ir a não ser reagir ao que recebemos. Então o amor de Cristo nos constrange no sentido de que este amor do qual emana a graça de Deus nos encosta na parede e diz assim: meu filho e minha filha, eu te amo tanto que eu derramo sobre você esta graça, para que você não continue do jeito que você está, porque isso te leva para longe de mim, e eu te quero perto do meu coração. Sabe, irmãos, o trono é de graça, e é um trono do qual emana a graça, porque de lá nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, que tanto amor é esse que o Senhor tem por mim? E este amor nos constrange, ou precisa nos constranger a tal ponto, que depois de um encontro com esta graça, eu assumo um compromisso de não ser a mesma pessoa. Aquilo que eu fazia repetidamente, e que esperava que a graça viesse me limpar, e toda semana eu recaía naquele mesmo mau hábito, mesmo pecado. Quando a gente chega diante do trono da graça, o constrangimento que rola ali dentro, é algo que me diz que eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu preciso corresponder a esse amor que Deus tem por mim. Amém, queridos? Aproximem-se do trono da graça. Por que é que a gente pode fazer isso? Porque Jesus é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, quando oferecia um sacrifício, repetindo, ministrava perdão de pecados ao povo. O sumo sacerdote Jesus Cristo ofereceu a si próprio como o sacrifício. E por isso ele é o meio de perdão, não apenas para nós, mas para todo o povo espalhado pela terra. Então, na mesma moeda em que ele nos chama ao arrependimento, porque estamos diante de um sumo sacerdote que se compadece de nós, na outra face desta moeda, ele também nos chama para sermos nós uma nação de sacerdotes, que vão chegar diante de tantos jovens que estão desistindo de suas vidas, ou de pais que não sabem o que fazer quando veem seus filhos desistindo de suas vidas, de tantos homens e mulheres caídos e esmagados pelo peso do pecado. Nós somos esses sacerdotes enviados ao mundo para comunicar, para anunciar, para demonstrar com as nossas mãos o amor do Cordeiro de Deus que morreu por mim e por você. Queridos, eu quero orar nesta hora por todos que quiserem vir aqui à frente apresentar qualquer causa que você tem diante de Deus. Nós vamos orar juntos por isso. O Ministério de Louvor vai nos conduzir naquela canção que fala que o sangue de Cristo é suficiente para nos purificar, que o sangue de Cristo é o que foi derramado para nos trazer remissão de pecados. Eu vou convidar já já pessoas a virem à frente, e você vai vir aqui apresentando ao Senhor aquilo que você tem recorrido, recaído, que você não consegue se livrar, que você sabe que te prejudica na sua caminhada com Cristo. Hoje é noite da gente deixar isso no altar de Deus. Vou pedir que todos fiquem de pé agora para nós orarmos. Todos, por favor, vamos ficar de pé. E se você está se sentindo tocado nesta mensagem, quer vir aqui à frente ter um tempo de entrega ao Senhor, colocar o seu coração diante dele e dizer assim: Deus, eu coloco aqui diante do Senhor esta minha causa, isto que está me tirando sono, isto que está me impedindo de viver plenamente contigo. Se você quer apresentar isso ao Senhor, agora vem aqui à frente, pode vir aqui à frente. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: olha, pouco importa quem vai olhar, o que é que vão achar, é o que menos tem importância agora. O mais importante é a sinceridade do seu coração, porque essa daí só Deus vê, só o Senhor conhece. Podem vir aqui à frente, podem vir, venham mesmo à frente, podem chegar bem na frente mesmo, libera os corredores. Eu queria que a gente tivesse esse tempo de oração. Só você e Deus sabem aquilo pelo que está sendo orado. Podem vir aqui à frente, eu vou fazer um segundo convite. Esse é o primeiro convite, pode vir. O Espírito Santo já está agindo no nosso meio, o Espírito de Deus está agindo.
Oh Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Espírito de Deus, tu estás no nosso meio, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós estamos aqui para apresentar a Deus as nossas vidas e os nossos corações. Quem está aqui no corredor, chega para frente, por favor. Mariana, Ju, pode vir um pouquinho aqui para frente, por gentileza? Vem, Márcio, entra com todo mundo aqui, vamos nos espalhar aqui pela frente, porque o segundo convite que eu quero fazer agora, é para você que ficou em pé aí, você que está dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome, porque hoje eu não tenho nada ali a apresentar, eu estou aqui só para agradecer e para celebrar. Eu queria que você exercesse o seu papel de sacerdote agora, e então vou convidar que você saísse do seu lugar e viesse, pessoas que estão aí em pé, venham aqui à frente colocar a sua mão no ombro de alguém. Por favor, vem ter esse tempo aqui com alguém agora, você não precisa nem conhecer, não vai nem ver quem é, só apoia a mão no ombro dela, e quando eu orar daqui de cima, você ora daí de baixo, e abençoa uma vida. Diáconos da igreja, MI, presbíteros presentes, pastores, podem vir todos, líderes de ministérios, líderes de PG, irmãos e irmãs que não lideram nada, mas que se entendem como sacerdotes do Deus vivo. Saiam do seu lugar, vem aqui à frente. Pode passar, tem bastante gente desassistida aqui. Venha, venha, pode vir. Nós vamos orar. Oh Senhor, obrigado Pai por essa noite. Obrigado Senhor por essa noite. Deus querido, a nossa oração agora vai na direção destas pessoas que se colocam de pé aqui no teu altar de graça. Essas pessoas que atendem ao convite do Senhor para se aproximarem diante do trono de graça. Tu és um rei que derrama graça. Senhor, nós estamos aqui de coração quebrantado, nós estamos aqui contritos pelo nosso próprio pecado, Senhor. Tu conheces cada causa que está sendo colocada aqui agora, Deus. Tu sabes cada motivo que tem feito teus filhos e filhas se quebrantarem na tua presença. Por isso nós clamamos àquele que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote que adentra nos céus, o sumo sacerdote que se compadece de cada um de nós, que em tudo foi tentado, mas que em nada caiu, em nada pecou. É no nome de Jesus que nós oramos e intercedemos por essas vidas. Agradeço pelas vidas dos irmãos e irmãs que vieram à frente, assumindo o seu papel de sacerdotes do Senhor, impondo suas mãos. Deus, que haja cura nesta hora, a partir desta imposição de mãos, que haja, Senhor, em nome de Jesus, alívio para toda dor, ânimo para aqueles que estão tristes, conforme estendemos nossas mãos e a colocamos no ombro amigo, que ali o Senhor opere com poder e com graça. Sangue de Jesus é que nos lava, e nós estamos aqui, Senhor. Que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue. Vamos cantar todo mundo junto esse refrão mais uma vez. Vai lá. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nos faz brancos como a neve. Ele é quem nos limpa de todo o pecado. Aleluia. Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Oh, glória, diz. Eu sou livre, eu sou livre,
salvação do Senhor. Hoje somos feitos livres pelo poder do teu sangue, Jesus. Nós ministramos libertação, que correntes caiam neste lugar, em nome de Jesus, que vida nova nasça das trevas, das cinzas, e que o povo de Deus viva como um povo livre, livre para amar, livre para anunciar a sua palavra, livre para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo no mundo. Receba, meu irmão, receba este papel, esse chamado, porque Deus quer que você viva em liberdade e seja usado por Ele. Você pode dizer amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Antes de voltar para o seu lugar, agora vira, olha quem orou por você e dá um abraço. Bênção demais, pode voltar para o seu lugar.